Emília Pérez é muito provavelmente um dos filmes mais controversos indicados ao Oscar. Escrito e dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme estreou em festivais em outubro de 2024. O filme conta a história de Emília Pérez, uma mulher trans que antes era um chefe de quartel lá no México e que contrata a advogada Rita para ajudá-la a encontrar um lugar para fazer a sua cirurgia de transição de maneira anônima para que assim ela possa mudar de vida. Esse filme já se envolveu em inúmeras polêmicas. A partir do momento em que ele começou a estrear na América Latina, ele começou a cair das graças que a galera dos Estados Unidos e Reino Unido, Europa ali, tinha colocado no filme. Para os latinos, principalmente para os mexicanos, Emília Pérez é um filme extremamente desrespeitoso e que entende nada da cultura mexicana. A comunidade trans também já foi bem vocal, falando sobre como o filme é um baita de serviço, já que o filme implica que mudar de sexo, de fazer a cirurgia, implica mudar sua personalidade, de você ser uma outra pessoa, que não é o caso. Uma das grandes lutas da comunidade trans é reforçar que as pessoas não mudam. Elas estão fazendo a cirurgia para finalmente o corpo corresponder ao gênero que ela sempre se identificou, que ela sempre foi. E aí a Carla Sofia Gascon, ela foi abrir a boca, né, também pra acusar os brasileiros de estarem fazendo uma campanha de difamação contra Emília Pérez, né? E aí, já sabe, né, brasileiro não perdoa, foi atrás e encontramos inúmeras falas problemáticas dela, então a atriz acabou sendo canceladíssima. O diretor já vinha sendo cancelado, né, por falar que não precisou estudar sobre a cultura mexicana, sendo que, assim, gente, eu, como brasileira, escrevendo um livro que se passa no meu país, Brasil, pesquiso coisas pra ter um cuidado ali, né, e querer buscar a melhor forma de representar meu país. Então, assim, imagina eu escrevendo sobre outro lugar. Ele falar que já sabia de tudo que ele precisava, a gente nunca sabe de tudo, sabe? Estudar nunca é demais. Então é bem pretensioso dele o que ele fala. Claramente dá pra ver que não teve estudo, porque é tudo muito nem um pouco realista sobre o México, né? É uma salada mista de sotaques espanhóis de diferentes cantos do mundo, além de expressões que claramente foram jogadas no Google Tradutor e que nem se deram ao trabalho de ver se era uma expressão que realmente usavam ou não lá no México. Além disso, ele também fez comentários sobre como a língua espanhola é uma língua para as pessoas pobres. Também falou sobre como o México era um lugar feio para filmar, por isso ele preferiu gravar na França. Enfim, todas essas polêmicas contribuíram para Emília Pérez ser o filme mais odiado, assim, indicado ao Oscar. Mas hoje eu vou despir de todas essas polêmicas e analisar o roteiro de Emília Pérez com vocês, para mostrar como esse filme estava fadado à falha desde o início, muito antes dessas polêmicas. Antes das péssimas edições, antes das músicas desafinadas e dos atores e diretores falando coisas não muito legais por aí. O roteiro sozinho, aquele pedaço de papel que contava aquela história, já era desastroso. Obviamente, esse vídeo vai conter spoilers de Emília Pérez. Então vamos conversar sobre estrutura. Emília Pérez é um filme que utiliza da estrutura de 3 atos, que é uma das estruturas mais populares que temos por aí e muito, muito usada em Hollywood, que é basicamente dividindo uma história entre início, meio e fim. Então nós temos o ato 1, que é Manitas contratando a Rita para fazer sua transição até o momento que se torna Emília Pérez. O ato 2 é 2 anos depois, com a Emília Pérez voltando pro México para ir atrás dos filhos dela. E começando sua ONG, né, seu trabalho de caridade, que é basicamente encontrar corpos de jovens desaparecidos que morreram na violência, né, do tráfico. O ato 3 começa a partir do momento que a Jessie, que é a personagem da Selena Gomez, que era a ex-mulher da Emília Pérez, anuncia que vai se casar novamente. As duas entram em conflito. Vai até o final do filme, o ato 3. Então, a gente vai começar analisando o ato 1 de Emília Pérez. O primeiro ato de uma história é chamado de preparação. Nesse ato, apresenta-se personagens principais, introduz o tema que será a história e o principal problema que o protagonista deve enfrentar.
O primeiro ato normalmente começa com a exposição, uma ou mais cenas que estabelecem o mundo da história. Se a história contiver elementos sobrenaturais, as regras do mundo sobrenatural seriam estabelecidas aqui. Este ato também deve estabelecer o mundo comum do personagem principal da história. Antes que o ato termine, no entanto, um incidente excitante deve ocorrer, um que tire o protagonista de seu mundo normal e o coloque na ação principal da história. O ato conclui com algum tipo de ponto de virada que lança a ação no ato 2. No caso de filmes musicais, por exemplo, é no ato 1 que deve se estabelecer que o filme é um musical. Aqui nós conhecemos nossos protagonistas em sua zona de conforto até o incidente incitante, que convida o personagem a sair dessa zona de conforto em busca de algo que ele quer muito, mas que ele ainda não foi atrás por conta de seu medo. Ou seja, apresenta também o conflito interno do personagem, que é o que faz a gente gerar empatia por esse protagonista e querer acompanhar ele ao resto da história para ver como que ele vai lidar com esse conflito interno, se ele vai superar ou se ele vai sucumbir. Quando a gente está fazendo uma análise de alguma coisa, eu sempre gosto de colocar um contraste para mostrar uma coisa que funciona e uma coisa que não funciona. Como contraste, a gente também vai analisar um musical que também fala sobre vozes marginalizadas, violência e tem muita representatividade LGBTQIA+, e é um dos meus musicais favoritos da história. Rent. Rent é um musical da Broadway, escrito pelo Jonathan Larson e que teve sua estreia na Broadway em 1996. Nós acompanhamos um grupo de amigos artistas que moram no East Village da Baixa Manhattan, no final dos anos 80 para os anos 90, bem na epidemia da AIDS. O musical foi mega aclamado, ganhando o prêmio Pulitzer por melhor roteiro de drama e o Tony Awards, que é o Oscar dos teatros, por melhor musical. Em 2005, o musical ganhou um filme que trouxe grande parte do elenco original como os personagens principais. Em Rent, nós conhecemos nossos protagonistas já na música de abertura, Rent. Os amigos e colegas de apartamento, Mark e Roger. Um cineasta, o Mark, e o Roger é um músico. A gente também conhece alguns dos nossos outros personagens principais, como o Colin, que é um amigo deles que foi passar as férias de final do ano com eles. O Benny, que é um ex-amigo deles, que atualmente é um empresário e que quer fazer uma mega reforma na rua, e quer tirar os moradores de rua da área e construir um cyber studio super mega comercial, assim. A música é um grande protesto contra isso. Nós também conhecemos a Mimi, que é vizinha do Roger e do Mark. E a Angel, que é uma drag queen que vai socorrer o Collins quando ele é assaltado no início da música. Nós também descobrimos que o Benny deixava eles morarem de graça no apartamento, só que aí agora ele foi cobrar o aluguel e cortou a energia deles. Nós já sabemos do conflito principal. Nossos protagonistas estão quebrados e eles precisam pagar o aluguel, senão eles vão ser despejados. Assim, é tão simples quanto isso. Eles cantam sobre como eles não conseguem seguir com a vida, fazer a arte deles, fazer o trabalho deles, sendo que eles estão passando frio. A música, é claro que não é só sobre não conseguir pagar o aluguel. É muito mais sobre como as pessoas não conseguem mais se conectar umas com as outras. Como tudo agora é frio, como as pessoas estão virando as costas pra você. E isso já estabelece todo o tema para todo o resto do musical. Porque Rent é uma grande história sobre amor, amizade e conexão. Conhecemos o Mark e o Roger na sua zona de conforto e já os seus conflitos internos. O Roger é literalmente um músico que não consegue escrever uma música. Em Lonesome Glory, a gente descobre que o Roger, ele é soropositivo e ele deseja escrever uma última música antes de morrer, mas ele não consegue porque ele tá em uma depressão profunda. Ele perdeu a ex-namorada dele e ele não consegue mais se conectar com ninguém e ele não se sente inspirado. Ao mesmo tempo, a gente tem o Mark, que é um cineasta que quer fazer um documentário sobre as pessoas com HIV na rua, sobre a epidemia da AIDS. E ele se sente muito deslocado, né, por ser o amigo saudável do grupo. Então, ele só observa muitas vezes e ele não faz muita coisa, ele fica sempre escondido atrás da câmera dele. Essa forma também que, inclusive, no teatro ele é o nosso narrador, porque é como se ele estivesse assistindo todos os amigos dele em vez de estar participando ativamente. E com isso, ele e o Roger compartilham do mesmo conflito interno. Ambos almejam conexão, ao mesmo tempo que temem abandono e acreditam que o melhor é se isolar emocionalmente das pessoas. O nosso incidente excitante em Rent acontece na música You See,
quando Benny propõe que há uma forma de eles continuarem morando no apartamento deles de graça, contanto que eles impeçam a Maureen, que é uma outra amiga deles, que era ex-namorada do Mark, de fazer o protesto que ela está planejando contra o Benny, para que ele não faça, né, toda a reforma na rua. O que faz com que o Mark vai ajudar a Maureen, né, com o equipamento de som dela, ao mesmo tempo que encoraja o Roger a tentar sair de casa, ir num grupo de apoio, o que ele faz também, e além de finalmente aceitar sair com a Mimi, porque ela vinha chamando ele pra sair, ele tava recusando, porque a gente viu que ele tava nessa depressão. O ponto de virada do ato 1 em Ranch acontece no protesto da Maureen. A partir dali, nada mais é o mesmo. Todos os amigos declaram guerra contra o Benny, e ele despeja os protagonistas do apartamento. Então, como vimos, temos conflitos internos, temos apresentação de todos os personagens, temos definição do tema da história, que é um musical, incidente excitante e ponto de virada. Algo muito bem feito em Ranch. Agora, vamos analisar esses pontos em Emília Pérez. O filme de Emília Pérez inicia com a personagem da Zoe Saldanha, a Rita, cantando a música El Alegato. Aqui nós conhecemos a personagem e seu conflito interno. Ela é uma advogada que defende criminosos e ela é muito boa nisso, mas ao mesmo tempo ela acredita em um sistema criminal mais justo e ela quer parar de defender essas pessoas ao mesmo tempo que ela precisa do dinheiro. O conflito interno da Rita, em teoria, se expande mais na música Todo e Nada, quando ela recebe a oferta de trabalhar para Manitas por muito dinheiro. Novamente, ela não quer defender um criminoso, mas ela também precisa de dinheiro, se algum dia ela quiser abrir o próprio escritório dela, então ela canta sobre isso. Nós temos uma protagonista e nós temos seu conflito interno. Por enquanto, tá tudo certo. Rita conhece Manitas e Manitas conta, né, que quer fazer a cirurgia de transição. Ok, temos um segundo personagem com um desejo. E aí a Emília Pérez, né, como Manitas ainda, canta a música El Encuentro, e que basicamente é o convite para a aventura da Rita, ou incidente incitante da Rita, né? Então note que as coisas estão todas direcionadas para Rita, tá? Até onde nós sabemos, essa história é da Rita, por mais que o título da história é Emília Pérez, o título do filme é Emília Pérez. Tudo tá levando a crer que essa história é da Rita. Por fim, brevemente, nós conhecemos a personagem Jessie, né, que é a personagem da Selena Gomez, que é a esposa de Manitas, com quem tem filhos, né, e parecem ser relativamente felizes. A gente vê Manitas brincando com os filhos, e, enfim, a Jessie, ela tem esse anseio aparente de voltar para os Estados Unidos. Por que? Eu não sei, porque não fala, ela só literalmente pergunta pra Rita com uma vontade nos olhos dela de vamos para os Estados Unidos, e a Rita fala não. Okay. Do incidente incitante ao ponto de virada, nós normalmente temos o que nós chamamos de comprometimento, onde o protagonista ele tenta lidar com o incidente incitante passivamente. Pensa assim, quando você recebe uma super proposta para sair da sua zona de conforto, você vai pensar sobre ela, você vai pensar em todos os motivos para não fazê-la, por mais que tenha algo ali que você deseje muito. Você vai pensar em maneiras de contornar aquilo, justamente por causa de algum medo seu. Se você não foi atrás disso antes, é porque tem algo te impedindo, algum medo te impedindo. E é aqui que normalmente entra a descrença dos nossos personagens, já que ele provavelmente vai se agarrar a essas ideias erradas por causa do seu medo, para atender esse chamado de aventura, ao mesmo tempo que conseguindo evitar o seu grande medo. Por exemplo, em Ranch, a grande descrença do Roger é que a vida não tem mais pelo que viver. Ele acredita que não tem motivo mais para se abrir com ninguém, gerado por esse medo que ele vai perder essa pessoa, ou ele vai causar a dor de perda para essa pessoa. Depois do incidente incitante, ele se sente encorajado a ir atrás da Mimi, ainda mantendo sua descrença. Em Emília Pérez não tem isso. A cena literalmente corta já para ela buscando os cirurgiões. Ok, você nem sempre precisa seguir à risca a estrutura. Você pode brincar aqui e ali. Mas eu diria que esse aqui é o início das coisas indo ladeira abaixo. Porque é aqui que o roteiro começa a abandonar a Rita como protagonista da história, que ele começou apresentando como a protagonista da história. Agora ela não quer dinheiro para conseguir a firma dela e por isso ela tem que se contentar a defender criminosa até ali. Não. Agora ela tá fazendo compras e usando roupas chiques e viajando de primeira classe
Será que isso vai ser a história então? Vamos acompanhar a Rita se perdendo nessa vida luxuosa ao trabalhar por criminosos e esquecendo seus valores? Não. A gente vai ver só a Manita sendo extremamente violento e mandando ela apressar para resolver logo a sua cirurgia. No primeiro ato, nós também descobrimos que o plano de Manitas não é só a cirurgia. No seu desejo de virar Emília Pérez, Manitas planeja desaparecer. Com isso, Manitas manda a esposa e os filhos para a Suíça e forja a própria morte. Por que não só conversar com ela? Também não sei. Chegamos no ponto de virada, que é quando Manitas faz a cirurgia e se torna Emília Pérez. Então, nós temos o primeiro ato, que é meio bagunçadinho, mas ok, tá indo, tem como salvar. Mas daqui pra frente é só pra baixo. O segundo ato de uma história é normalmente o ato que mais toma conta da história, o que, de maneira engraçada, não é o caso de Ranch. Chamado de confrontação, o que eu acho um nome estranho em português, mas eu pesquisei, em português realmente traduzem para confrontação. O ato 2 é composto de uma série de desafios que vão aumentando a tensão até chegar em um ponto central, que tudo sai dos eixos e acaba em desastre, levando os personagens a uma crise. O ato do meio de uma história consiste em uma ação crescente que leva a um ponto médio e depois se transforma em uma crise. O segundo ato aumentará as apostas da jornada da protagonista, talvez revelando o perigo ao qual ela está se expondo. O segundo ato normalmente termina com outro ponto de virada que faz parecer que a protagonista irá falhar. Isso às vezes é chamado de momento sombrio / crise. Basicamente, no ato 2, nosso protagonista acredita que pode alcançar o seu desejo, alcançar o seu objetivo, ao mesmo tempo que ele está evitando o seu grande medo e seguindo, acreditando nas suas descrenças sobre o mundo. Então nós temos os obstáculos, o ponto central, desastre e crise. Em Ranch, o segundo ato vai desde o fim do protesto da Maureen até a morte da Angel. O Roger, em seu relacionamento com a Mimi, é distante e desconfiado, até que eles terminam justamente por conta disso. E isso é o obstáculo 1. O Mark segue se escondendo atrás da sua câmera e cogitando aceitar um trabalho para uma revista BuzzFeed, devido ao sucesso do documentário que ele fez sobre o protesto da Maureen. Como eles estão precisando de dinheiro por causa do aluguel, ele fica matutando essa ideia. Ele expressa seu medo de ficar solitário com a sua câmera na música Halloween. Esse seria o obstáculo 2. As coisas também começam a complicar, né, para os nossos personagens secundários, que são principais, mas não são os protagonistas, eu diria. A Mimi volta, né, pro seu vício, a Angel começa a piorar da doença, e a Maureen e a Joanne têm uma grande discussão e acabam terminando o seu relacionamento. O segundo ato, então, finaliza, né, com o desastre que é a morte da Angel, levando a um momento de crise para os protagonistas, que serve como ponto de virada 2. Roger decide se mudar para Santa Fé, para fugir de seus sentimentos e com medo de ver a Mimi morrer. Mark aceita seu trabalho na revista, já que perder a Angel, né, e ver seu amigo Roger indo embora faz ele acreditar realmente que ele vai ser o único que vai restar. Agora, ok, vamos para o segundo ato de Emília Pérez. O segundo ato de Emília Pérez oficialmente descarta a Rita como protagonista. Tudo que a gente pensou que sabia sobre ela não interessa mais. Seu arco se encerrou no primeiro ato. Ela é rica, ela é sucedida e volta a trabalhar para Emília Pérez depois de encontrá-la em Londres. Ela tem sua firma? Não sei, parece que sim. Agora a nossa protagonista oficialmente é a Emília Pérez. Isso quer dizer que vamos acompanhar novamente o ato 1 para conhecer melhor da Emília Pérez? Não. Isso quer dizer que vamos seguir a estrutura de obstáculos e obstáculos até chegar em desastre, crise, ponto de virada? Também não. Vamos lá. O que sabíamos sobre Emília Pérez que a gente aprendeu no primeiro ato? Ela sempre quis ser mulher, ela teve um relacionamento ok com a família, e ela era um chefe de cartel muito violento. Não parecia ser um pai ausente nem nada, mas ao mesmo tempo, né, tava na vida do crime. E ao se transicionar, ela decidiu abandonar a família, e a justificativa era proteger eles, mas porque só não deu novas identidades pra todo mundo. Enfim, no ato 2, o roteiro quer começar a te vender que Emília Pérez agora é uma boa pessoa. Alguém que não aguentou ficar longe dos filhos dela e quer voltar pra eles 2 anos depois. Mas
Por que agora? Ok que amor pelos filhos é algo incondicional, mas novamente, ela já tinha abandonado os filhos por 2 anos. O que fez ela querer ir agora atrás dos filhos? Qual foi sua motivação para isso? Por que ela tem esse desejo? Qual era seu medo que impedia a Emília Pérez de ir atrás deles antes? E o que foi o incidente excitante dela que fez ela finalmente querer voltar pro México e se reencontrar com seus filhos? Obviamente, o roteiro está querendo contar pra gente que a Emília Pérez mudou. Note que eu falei contou, porque o filme também não mostra exatamente isso. Ele conta em uma conversa que a Emília Pérez tem com a Rita. A Rita pergunta pra ela se ela não pensa na sua vida como Manitas, na sua vida passada, todos os erros que ela cometeu, em todos os crimes. E ela fala que sim, que ela se arrepende. A gente não vê hora nenhuma ela realmente se arrependendo por algum motivo. Enfim, a partir disso, a Emília Pérez decide ir atrás dos corpos das pessoas desaparecidas por conta de criminosos como Manitas. E aí ela se junta a Rita pra isso e elas abrem uma ONG. A Rita, porque a gente viu que desde o início quer fazer o bem. Ok. A Emília Pérez. Então vamos lá. Lembra que a gente tem os obstáculos para a tensão ir escalonando até chegar num ponto central e aí ter um desastre? Então, não tem nada de tensão sendo escalonada no segundo ato. O segundo ato consiste em a Emília Pérez fazendo esse projeto aí de ajudar a encontrar os corpos. Ela começa a namorar uma mulher que está buscando por alguém, eu acho que é o filho, não lembro. E ela começa a passar tempo com os filhos dela. Aí quando o roteiro vê, opa, estamos precisando de algo, né, pra mexer aqui porque tá ficando entediante, estamos só existindo, eles colocam um obstáculo. A ex da Emília Pérez vai se casar e levar os filhos pra morar com ela em outro lugar que não seja o México. E aí o roteiro, que ficou o segundo ato inteiro tentando convencer a gente falhamente que a Emília Pérez mudou, agora é uma pessoa boa, joga isso pela janela. Porque ela é extremamente violenta e agride a Selena Gomez e tira todo o dinheiro dela e dos filhos, porque ela ficou possessa de saber que ela vai se casar e levar os filhos dela com ela, porque ela nem sabe que ela é Manitos, né? Depois de ter fingido a própria morte e abandonado a família por 2 anos, Emília Pérez quer os filhos com ela. Numa cena horrível, inclusive. Não tem nada de tensão crescente. É algo que acontece por pura conveniência mesmo. Aí, ok. Isso leva ao desastre, que é a Emília Pérez sendo sequestrada. E a crise, eu acredito que seria a Rita descobrindo que ela foi pega. Porque essa crise não conversa com a Emília Pérez, que é a que a gente tá acompanhando no segundo ato, já que o roteiro estabeleceu que agora, no segundo ato, Emília Pérez é a protagonista. O ato 3 é chamado de resolução e é marcado por uma ação decrescente. É composto de um momento de clareza, onde o nosso protagonista aprende finalmente que o mundo não é da maneira que ele via. Com isso, o nosso protagonista está pronto para enfrentar o seu medo, indo para o clímax, então para o desfecho, onde um novo normal é estabelecido. O terceiro ato começa com o que é conhecido como pré-clímax. Isso consiste em eventos que levam a um confronto climático no qual o herói enfrenta um ponto sem volta. Ele deve prevalecer ou perecer. Finalmente, a história se acalma em um desfecho, onde os eventos do clímax retornam à vida real. Claro que a vida do herói nunca mais será a mesma. Por exemplo, no terceiro ato de Range, nossos protagonistas, o Mark e o Roger, têm um momento ahá na música What You Own. Com isso, o Mark decide se demitir do trabalho, né, corporativo e fazer seu próprio filme e voltar a fazer o seu documentário. E o Roger finalmente consegue escrever a sua música e retornar para Nova York. Em nosso clímax, nossos protagonistas, mais os amigos, né, procuram pela Mimi, que está desaparecida. Aqui o Roger e o Mark devem enfrentar o seu grande medo, né, o abandono à perda, que é representado pela Mimi, que tá ali quase morrendo. Quando a Mimi desmaia e todos acham que ela faleceu, é o momento de finalmente ver como nossos personagens mudaram. Quando foi com a Angel, ninguém havia aprendido ainda a sua lição. Todos foram embora e se dispersaram. Aqui estão todos juntos. O Roger canta sua música pra Mimi e o Mark toca seu filme para todos assistirem. É um filme sobre amor, amizade e sobre a vida. Fim. Note como, por exemplo, em Range a estrutura funciona porque seguimos a linha coerentemente.
Atos não são para mudar completamente a história, mas para ajudar a sair de um ponto A para um ponto B, com nossos protagonistas aprendendo algo com isso, porque senão, qual que é o ponto da sua história? Por que estamos acompanhando a sua história? Por que isso importa para os nossos protagonistas e, consequentemente, para a gente? Um leitor só vai se importar com uma história que é importante para os personagens. Só que aí já começa o problema, porque a gente não sabe mais quem é a protagonista de Emília Pérez. É a titular do filme? É a Rita, a advogada? É a Jessie, a ex-esposa? Com quem é pra eu me importar? E quem vai aprender algo no final dessa história? Emília Pérez não tem um arco de personagem, nem um arco de história. E é só uma série de eventos que acontecem do início ao fim. Vamos analisar. Por que não sabemos nada? Não temos um momento de clareza. A não ser que talvez seja o momento que Emília revela pra ex que é Manitas. Isso é só uma revelação meia boca para a personagem da Selena Gomez, né? Que a gente só fica tipo, meu Deus, como é burra a personagem que não percebeu isso antes. E ao mesmo tempo isso não muda nada para a personagem da Emília Pérez, isso talvez altera a personagem da Jessie. Então o terceiro ato é da Jessie. Ok, então o momento ahá é a Jessie descobrindo e pensando, putz, eu não deveria ter sequestrado e cortado os dedos fora porque é meu ex. Agora eu tenho que salvar a Emília Pérez. Ao mesmo tempo, isso não faz sentido algum. A Jessie acabou de descobrir que seu ex, Manitas, estava vivo esse tempo inteiro, então abandonou ela e os filhos por 2 anos. O que descobrir que Emília Pérez é Manitas vai mudar pra ela. Te agrediu quando você disse que ia casar e tirou todo o seu dinheiro de você e dos seus filhos. Você já não era mega apaixonada por Manitas, tanto que você traía ele. Por que você quer salvar a Emília Pérez? Mas sem motivo algum. Ela tem esse estralo, assim, esse momento de clareza e tenta salvar a mulher, mas ela falha, eles brigam ali, o carro capota e os 3 morrem. A Jessie, o namorado da Jessie, o noivo, e a Emília Pérez. A Rita aparece do nada lá, fica triste e aí começa a cuidar dos filhos da Emília Pérez e fica mais rica, né? E aí o que ela faz com isso? Não sei. Emília Pérez no final vira uma santa e sim, esse é o fim, o final é todo mundo cantando da Emília Pérez. Então vamos lá. Ninguém aprendeu nada, a não ser a personagem da Selena Gomez, que aparentemente aprendeu algo que ninguém sabe o que é, mas motivou ela a salvar a Emília Pérez, tentar pelo menos, porque ela falhou. Emília Pérez, a última coisa que vimos dela antes de ser sequestrada foi ela sendo agressiva e psicopata falando que quer os filhos dela de volta. E aí ela vai ser notificada porque isso não importa, isso foi descartado. Será que isso seria uma crítica, então? Será que no final, Jacques Audiard era criticar, olha como essa pessoa super falsa acabou sendo sacrificada por jogar um monte de migué, um monte de mentiras? Sinceramente, acho que ele não é capaz de pensar em algo assim. E mesmo que fosse, isso também seria péssimo, já que tem 0 subtexto pra isso, 0 coisas que indicam que isso seria a mensagem. O filme é um filme que faz a estrutura dos 3 atos, ou tenta, mas falha sem saber quem é seu protagonista, ou os seus protagonistas. O filme poderia ter as 3 personagens como protagonistas, mas então foque nas 3 personagens nos 3 atos, e nos mostre os conflitos internos das 3 e as descrenças das 3 pelos 3 atos. E então desenvolva as 3 personagens ao longo dos 3 atos. Não é um ato para cada um, é os 3 atos para as 3 personagens. Sem falar que o filme tem inúmeros furos de roteiro. Por exemplo, a Emília Pérez, ela matou o Manitas para o público, né? E aparentemente ninguém sabia que era ela, mas ao mesmo tempo ela tem ainda seus capangas, ela tem ainda esses seus contatos. Enfim, é muito triste pensar que esse filme está sendo indicado a melhor roteiro adaptado, quando temos inúmeras outras obras aí que realmente vimos que foi colocado muito esforço e dedicação para fazer algo bem feito. Fica a indicação aí de Ranch,
para um filme musical com muita representatividade LGBTQIA+, que se importa realmente em trazer uma perspectiva realista, ainda mais sendo um musical, né? Aí eu queria também indicar, se vocês querem algo que toca na comunidade latina com muito amor e muita dedicação, assistam In the Heights, eu acho que em português é Em um Bairro de Nova York. Fala sobre a comunidade latina, é mais dominicana do que no México nesse caso, mas dá pra ver que é um filme que realmente se preocupou com o que estava fazendo, né? É um musical criado pelo Lin-Manuel Miranda, que é o mesmo que escreveu e protagonizou Hamilton, que é um dos maiores musicais, né, atualmente. E as músicas têm esse estilo meio rap, meio falados, que é uma assinatura, assim, do Lin-Manuel Miranda, que inclusive é o que eu acho que Emília Pérez às vezes tentou fazer, mas falhou. Ninguém solta a voz naquele filme, me incomoda. Tipo, cadê a voz? Cadê a voz saindo, soltando, é um musical? Fica desafinado. Eu vi que isso é pra ser um conceito, mas eu não gostei desse conceito. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Vocês têm a oportunidade agora de se tornarem membros do Museu Invisível. Então, se você é escritor e se tornar membro, a gente vai ter workshops, feedbacks, prompts literários. Tem muita coisa para escritor. Eu conto com você para me ajudar aqui. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!